nosso irmão Diácono Fábio, que hoje a mensagem está sobre a responsabilidade do nosso irmão Diácono Fábio. Então, eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para o seu coração. Que Deus possa abençoar o nosso irmão Diácono Fábio. Deus os use para a honra e para a glória dele. Testando o som. Boa noite, irmãos e irmãs. Que a graça e a paz do Senhor Jesus continue sempre conosco. Irmãos, neste domingo especial, primeiramente eu gostaria de agradecer a Deus por mais uma oportunidade de estarmos aqui, louvando, engrandecendo e bendizendo o seu nome, e nesta feita ministrando a palavra do Senhor. Quero, desde já, deixar aqui os meus parabéns a todos os pais. Que Deus em Cristo Jesus abençoe todos vocês. Gostaria de convidar você para abrir a palavra de Deus no profeta Isaías, no seu capítulo 6. Isaías, capítulo 6, e nós vamos ler o capítulo todo, que é composto aí de 13 versículos. Profeta Isaías, capítulo 6, versos de número 1 até os versos de número 13. A epígrafe desse texto nos diz a visão de Isaías e o seu chamamento. E vamos fazer essa leitura responsiva. A palavra do Senhor, irmãos, nos diz assim: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Então disse eu: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi retirada, e perdoado o teu pecado. Então disse ele: Vai, e disse a este povo: Ouve, ouve, e não entendais. Vede, vede, mas não percebais. Então disse eu: Até quando, Senhor? Ele respondeu: Até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores e a terra seja toda assolada. Mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como terebinto e como carvalho,
dos quais, depois de derribados, ainda fica o toco. Assim, a santa semente é o seu toco. Amém. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe com esta palavra. Meus irmãos e minhas irmãs, o que nós temos aqui é um texto muito conhecido deste profeta Isaías, aonde a epígrafe nos diz da sua visão e do seu chamamento. Nós sabemos que Isaías ele foi um profeta, chamado de um profeta messiânico, porque ele foi o que mais falou da pessoa bendita de Cristo Jesus. O ministério de Isaías, ele é datado entre 740, aproximadamente, antes de Cristo. E o capítulo 1 nos revela que Isaías, ele começa a profetizar ao longo de 4 reinados seguintes, retratando o pecado de Israel e também demonstrando a misericórdia de Deus para com aquela nação. E aqui nesse capítulo 6 que nós lemos, esses 13 versos aqui, o que nós temos aqui é uma experiência extraordinária que este homem teve para com Deus. E é aqui que se inicia o seu ministério profético. Essa visão aqui transformou a vida de Isaías completamente. Isaías foi chamado por Deus para ser um profeta. E nós vemos, dentro do seu conteúdo, que Isaías, ele foi um homem que ele falou a respeito da pessoa do Deus Todo-Poderoso, que Deus é o Criador dos céus e da terra e que vai julgar toda a nação, toda a humanidade, que Deus somente deve ser exaltado porque Ele é santo e que esse Deus vai manter um povo remanescente para consagrar-se a si mesmo, que é a sua igreja. Irmãos, baseado nesta visão, nesta experiência que Isaías teve, pode sim dizer, numa metanoia, eu queria conversar com os irmãos nesta noite sobre 4 personalidades de um cristão, baseado na vida desse profeta, diante desse texto. 4 personalidades de um cristão. E a primeira personalidade que nós observamos mediante a esse texto é o cristão, ele é um privilegiado. O homem cristão, ele é um privilegiado. A mulher cristã, ela é uma mulher privilegiada, como nós vemos no versículo número 1 e número 2. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, e com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. Isaías foi um homem privilegiado, por quê? Porque ele foi salvo, ele foi alcançado pela graça. Como o patriarca Abraão, ele foi justificado pela graça, e isto é um privilégio imensurável. O que aconteceu na vida dele é uma coisa irrevogável. O que aconteceu com ele, aconteceu comigo e com você. É um privilégio irrevogável ser, de fato, alcançado pela graça. E nós vemos que ele foi beneficiado com as primícias do reino. É uma coisa que o apóstolo Paulo fala lá em Efésios. Uma coisa que aconteceu conosco. Este homem aqui, ele foi um homem privilegiado. Ele foi justificado pela graça como o pai Abraão. Ele foi também um servo incomparável. E o seu ministério, nós vemos no seu ministério, que está composto dentro de 66 capítulos, Isaías foi chamado para denunciar a guerra, as questões sociais, a vida rural, e também ele fala da criação do sol e da lua, ele fala do deserto, ele fala das montanhas, das árvores, ele fala também da zombaria dos homens, e também ele fala das coisas do fim. Assim como na vida de Isaías, que teve esse privilégio, nós que temos esse privilégio de ser alcançados pelo Senhor, irmãos e irmãs, nós temos uma missão.
como Isaías teve uma missão específica, foi levantado para isso, eu e você, nós temos uma missão específica também, de denunciar o pecado, de viver de acordo com esta palavra, de denunciar tudo aquilo que não convém, tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus. E isto é um privilégio. Nós somos filhos da promessa que foi feita a Abraão, lá no capítulo 12 de Gênesis. Irmãos, isso é uma coisa irrevogável. E aqui eu quero abrir um parênteses. De fato, eu e você que tivemos um encontro genuíno, verdadeiro com Cristo Jesus, a gente não vai perder este privilégio nunca. Crente genuíno, um homem genuinamente cristão, uma mulher genuinamente cristã, ele nunca vai perder a sua salvação. Ele nunca vai perder este privilégio que foi dado a ele. Fomos privilegiados com a vida eterna. Nós temos que responder a isso servindo ao Senhor, se entregando ao Senhor, dando o nosso melhor ao Senhor. E foi isso que Isaías fez. Lembre-se disso. A personalidade de um cristão está dentro desse privilégio. Irmãos, é um privilégio servir a Deus. Fomos chamados para denunciar toda a injustiça, toda a guerra, toda a corrupção social, todo o pecado, e assim ainda anunciar as boas novas de salvação, que nós encontramos nessa palavra, a pessoa bendita de Cristo Jesus. Nós fomos privilegiados e nós temos uma responsabilidade com este privilégio, de fazer aquilo que nos foi ordenado na sua palavra. Isaías, ele foi chamado para chamar o povo de Israel ao arrependimento. E nós temos que levar as boas novas de salvação, chamando o povo ao arrependimento. Então que, em primeiro lugar, você possa entender que você é um privilegiado. Você, meu irmão, é um homem privilegiado. Você, minha irmã, é uma mulher privilegiada. A segunda coisa, dentro das características de um cristão, o cristão, ele é um homem arrependido. A mulher cristã, ela é uma mulher arrependida. Como está no versículo 5 e 6. Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirada do altar com uma tenaz. Tenaz quer dizer alicate. Isaías reconhece o seu estado de podridão. Isaías reconhece a sua depravação. Isaías reconhece que ele não é nada, que ele é um homem miserável. Isaías, ele se prostra e reconhece isso. E esta demonstração de Isaías reflete tudo o que nós somos. Irmãos, nós não temos, nós não somos, não saímos, não entramos. E o Senhor Jesus já disse lá no Evangelho de João, no capítulo 15, dizendo aos seus discípulos que sem Ele nada os seus discípulos poderiam fazer. Nós fazemos alguma coisa porque Deus, Ele é na nossa vida. Ele nos privilegiou. E foi Ele que nos concedeu este genuíno arrependimento. E se de fato isso aconteceu, nós reconhecemos de fato quem nós somos. Nada. Como Isaías reconheceu. Ninguém é capaz de ficar de pé diante de um Deus santo. Um encontro genuíno e verdadeiro com a pessoa bendita de Cristo Jesus, através do Deus Espírito Santo que nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo, existe de fato, acontece de fato, um processo chamado-se de metanoia, que é a mudança de vida, a mudança de mente, a mudança no conjunto de atitudes que é o nosso caráter. Isaías, Deus alcançou a vida de Isaías, Deus escolheu Isaías, ele foi purificado, como está no versículo 6 que nós vimos. Foi concedido isso a mim e a você.
o arrependimento genuíno, eficaz. Eu e você, nós fomos salvos, nós fomos bem-aventurados, nós somos mais do que felizes. Meu irmão, você é mais do que feliz. Minha irmã, você é mais do que feliz, porque você tem um genuíno arrependimento. O Senhor perdoou toda a sua iniquidade, como o salmista vai dizer no Salmo 32, versículo 1 e 2. E como homens e mulheres agora arrependidos, nós temos que andar de acordo com a palavra do Senhor. Irmãos, um genuíno arrependimento não se tem prazer numa vida de pecado. Quem se arrepende verdadeiramente, ele não vive na impenitência, como o povo de Judá. Ele não vive na permanência do erro. Arrependimento bíblico, eficaz, é mudança de vida, é mudança de atitude. O pecado, ele acontece como um acidente na minha e na sua vida. E pois é, acidente não acontece todo dia. Porque se acidente acontecer todo dia, aí a coisa fica complicada. Interessante, ninguém cai da bicicleta todo dia. Ninguém bate o carro todo dia. Até as nossas irmãs, as mulheres, com as suas peculiaridades lá na cozinha, elas não cortam o dedo na faca todo dia. É lá de vez em quando que acontece um pequeno acidente. Então, a segunda característica de um genuíno cristão, de um homem cristão, de uma mulher cristã, ele se arrepende dos seus pecados. Ele reconhece os seus pecados. Ele não tem prazer na vida do pecado, ainda que aquilo está dentro do seu ser, mas ele não tem prazer no pecado. Isaías reconhece isso. E é essa a nossa condição, de sempre reconhecer que somos pecadores, sempre se arrepender dos nossos pecados e buscar sempre a perfeição no Senhor. Devemos reconhecer quem nós somos, quem nós éramos e para onde nós iríamos, se não fosse a misericórdia de Deus. E agora quem nós somos em Cristo, filhos e filhas arrependidos. E nós vamos com Ele para a eternidade, pelos seus méritos. Por isso que Ele fez, por tudo quanto Ele fez por nós. Por este privilégio, por este arrependimento. Nós vamos um dia com Ele para a eternidade. É por isso que um verdadeiro cristão, ele se arrepende verdadeiramente e não tem prazer de uma vida pecaminosa. Se cumpre de fato na vida de um homem e de uma mulher cristã aquilo que o apóstolo Paulo escreveu lá na carta de Efésios, capítulo 4, versículo 25 a 32, exortações à santidade, onde Paulo vai dizer agora sobre a questão da mentira, a questão agora de falar a verdade um com o outro, a questão de não dar lugar mais para Satanás, a questão agora de trabalhar e ajudar o necessitado. Isso se cumpre na vida daquele que se arrepende de seus pecados e ele toma um outro rumo. E o profeta Isaías, ele denuncia o pecado e ele chama o povo de Israel ao arrependimento e voltar ao caminho do Senhor. Pode ser que essa seja a sua condição nesta noite. Você precisa se arrepender dos seus pecados e voltar no caminho correto. E Jesus Cristo é o seu advogado. Jesus Cristo tem poder para perdoar os seus pecados. Mas você precisa se arrepender. Terceira característica de um genuíno cristão. O cristão, ele é um homem purificado. A mulher cristã, ela é uma mulher purificada. Como nós vamos encontrar isso no versículo 7. Com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado.
Isaías foi justificado, toda a sua culpa caiu por terra, a sua vida foi transformada, foi curada. Nós vimos que ele teve o privilégio da salvação, arrependeu-se e foi purificado. Deus foi até Isaías e o purificou, como nós já vimos. Ele já admitiu a sua pecaminosidade. Ele reconhece que ele não tinha qualificação nenhuma para poder servir a Deus e para ser um profeta. Mas agora, pela graça, ele reconhece agora que ele é qualificado, porque a sua boca foi purificada. E o mesmo aconteceu com o profeta Jeremias, no capítulo 1 de Jeremias, no versículo 9. A mesma coisa aconteceu com Jeremias. Ambos foram curados. E o que tudo isso tem a ver conosco, irmãos? Quando Jesus Cristo alcançou o meu e o seu coração, todas as nossas angústias, traumas, dores, medos, todo o vazio do nosso coração, da nossa alma, tudo isso caiu por terra. A nossa terra foi sarada. O Espírito Santo de Deus veio residir em nós e permanece em nós. Ele nos selou. Veja que privilégio. Nós somos purificados. Nós somos purificados pelo sangue de Jesus Cristo. E isto é um milagre eterno que vai refletir para toda a eternidade. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Essa brasa viva aqui, retirada do altar, simboliza tanto a purificação do sangue, quanto a chama do Espírito, que permite ao profeta agora falar. E diante dessas palavras, as palavras agora desse profeta serão luz para os ouvintes, e poder para que eles venham se arrepender. Louvado seja o nome do Senhor. E nós sabemos que no Antigo Testamento, os sacrifícios eram feitos. E nós sabemos que o maior sacrifício foi feito na pessoa bendita de Cristo Jesus. Sacrifício perfeito, definitivo, imaculado, que perdoou os nossos pecados para todo sempre. Irmãos e irmãs, o que eu acho mais glorioso em toda essa questão seletiva, eletiva de Deus para com seu povo, é que isso é eterno, Ele não abre mão. É isso que eu acho mais glorioso na essência do caráter de Deus. Deus escolheu, está escolhido e acabou. Deus concedeu a você este privilégio, Ele concedeu e acabou. Deus concedeu a você o genuíno arrependimento, concedeu e acabou. Ele purificou você, purificou e acabou. Nós precisamos entender isso e se gloriar nisso. Isaías, ele teve o seu dia de expiação pessoal. Ele teve o seu encontro com Deus, como um dia eu e você teve o encontro com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A nossa vida, ela foi transformada. E se cumpre aquilo que o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 5, versos 17, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas é passado, e eis que tudo se fez novo. Se esse Deus Todo-Poderoso se esquece do meu passado, se esquece do seu passado, quem é alguém para lembrar dele? Se esse Deus Todo-Poderoso mudou a minha e a sua vida para todo sempre, irmãos, que mais que nós queremos nesta vida? Nós não precisamos de mais nada, porque nós já temos tudo em Cristo Jesus. E quando se cumpre isso na nossa vida, essa palavra do apóstolo Paulo, isto é fruto de uma purificação, da nossa experiência de redenção. Fomos escolhidos por Deus, justificados, santificados,
glorificados em Cristo. A marca de um genuíno cristão, de uma mulher cristã, é a pureza, a santidade. E tudo isso é devido a esta purificação que nos foi concedida. Em quarto e último lugar, a quarta e última personalidade de um cristão. O cristão, ele ouve a voz de Deus. Um homem cristão, ele ouve a voz de Deus. A mulher cristã, ela ouve a voz de Deus. Isso está no versículo 8. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Quem é cristão genuíno, quem é filho de Deus, quem é filha de Deus, ouve a voz de Deus. Obedece ao chamado de Deus. Obedece ao querer de Deus, à vontade de Deus. Nós vemos isso em toda a Bíblia, homens e mulheres que obedeceram a Deus, que deixaram seu legado. Isaías teve um privilégio, teve o presente da salvação. Ele foi agora um homem arrependido dos seus pecados, ele foi curado, ele foi sarado, e agora ele ouve a voz de Deus. Ele é enviado agora, ele tem um ministério, ele tem um serviço para poder fazer a esse Deus. E a sua profecia, ela não foi nada fácil. As suas profecias não era para que o povo de fato concordasse com ela, mas para gerar uma resposta. Ele foi o profeta que mais falou acerca de Jesus Cristo. Isaías ouviu a voz de Deus, obedeceu a voz de Deus. E para que eu e você possa ouvir a voz de Deus, a voz do Senhor e obedecer, nós temos pelo menos 4 atividades espirituais que nós devemos fazer. Que nós conhecemos aqui, é conhecida na nossa igreja essa expressão, B-O-I, o boi. E além deste boi, vem a prática do jejum. Nós precisamos exercitar, irmãos, essas atividades espirituais. Palavra de Deus, Bíblia, medita nela de dia e de noite, Josué capítulo 1, versos 8. Quando Deus está orientando o seu filho, o seu profeta, em tudo aquilo que ele tinha que realizar. Deus enfatiza a Josué: medita na minha palavra de dia e de noite, para ter o cuidado de fazer tudo quanto está escrito lá, e assim prosperará o seu caminho. Irmãos, para nós ouvirmos a Deus e entender aquilo que Ele quer, nós precisamos meditar na sua palavra. Sempre na sua palavra. Como disse já o salmista Davi: escondi a sua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E muitos outros textos bíblicos falando acerca de nós conhecermos a palavra do Senhor. A segunda coisa, a oração. Oração é uma via de mão dupla, onde nós falamos com o Senhor e o Senhor responde de acordo com a sua vontade, de acordo com o seu propósito, de acordo com aquilo que Ele quer no seu devido tempo. E o apóstolo Paulo, ele nos ensina em 2 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17, onde ele diz: orar sem cessar. Oração, ela tem que fazer parte da nossa vida, constantemente, cotidianamente. Nós devemos orar, buscar ao Senhor constantemente, e assim nós vamos ouvir o seu querer, a sua voz. E está também presente na igreja, porque nós somos a igreja do Senhor. Nós sabemos que essa palavra igreja, ela vem do verbo grego, de uma expressão grega, quer dizer eclésia, assembleia ou reunião. Em 1 Coríntios capítulo 12, versos 27, Paulo nos diz: ora, vós sois corpos de Cristo, e individualmente membros deste corpo. Então são atividades que nós devemos fazer para que possamos entender aquilo que Deus quer conosco especificamente, com cada um de nós. Porque como Isaías nós temos um chamado específico.
Nós somos membros deste corpo, a qual cabeça é Cristo Jesus. E infelizmente a cabeça tem dado as ordens e o corpo não tem correspondido com as ordens que a cabeça tem mandado. Nós precisamos avaliar a nossa vida. E a quarta e última prática espiritual, que esta infelizmente tem sido bem deixada de lado, é a prática do jejum, que é um tempo de consagração no qual os cristãos se privam de alimentos ou de outros prazeres para se concentrar em Deus. É fome, é sede da pessoa bendita de Deus. Nós precisamos fazer isso para conhecer a vontade do Senhor. Nós necessitamos fazer isso para ouvirmos aquilo que o Senhor tem para conosco. Meu irmão e minha irmã, eu quero concluir esta mensagem dizendo: alegre o seu coração. Alegre o seu coração, se regozije na pessoa do Senhor, por este privilégio da salvação, porque foi concedido a você o arrependimento, porque o Senhor Jesus purificou você de todos os seus pecados, e você agora precisa ouvir a voz de Deus, para aquilo que Ele tem a realizar em você e através de você sobre a face dessa terra. Quero concluir dizendo: você reconhece a sua miséria, o seu estado de pecaminosidade? Você reconhece que somente Jesus pode mudar a sua vida, operar em você a metanoia, se porventura você ainda não teve um encontro genuíno e verdadeiro com Cristo Jesus? Ainda que você esteja dentro de uma igreja cristã como essa, mas você ainda não teve um encontro genuíno, verdadeiro com Cristo Jesus, Jesus Cristo pode conceder a você este privilégio. Jesus Cristo tem poder para isso. Ele tem poder para isso, para mudar a sua vida e conceder a você todas essas personalidades. Em Cristo Jesus. O privilégio de ser salvo. O privilégio de ter um genuíno arrependimento. O privilégio de ser purificado de todos os seus pecados. O privilégio de ter uma cura na alma e ter a condição de ser chamado filho e filha de Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E um dia está com o Senhor para todo sempre. Louvado seja Deus. E você, meu irmão e minha irmã, que conhece o Senhor, que possui essas características, como anda a sua vida com Deus? Pense nisso. Pense em tudo isso. Pense no privilégio que foi concedido a você. E procure endireitar suas veredas no caminho do Senhor. Porque aquele que prometeu, Ele cumprirá todas as coisas. Aquele que prometeu, Ele vai cumprir com todas as coisas. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe nesta noite, através da sua bendita e maravilhosa palavra. Irmãos e irmãs, estamos caminhando aqui para o fim do nosso culto desta noite. Gostaria aqui mais uma vez de agradecer nosso irmão Diácono Fábio por essa palavra de Deus ao nosso coração. Como eu sempre digo, Deus sempre tem uma palavra para o nosso coração. Lembre-se, somos privilegiados. Fomos alcançados pela graça. Fomos salvos em Cristo Jesus. E nós temos agora um lugar, um lar nos esperando. Eu quero convidar os irmãos e irmãs, você que está aí em casa também,
nós vamos nos colocar em pé aqui e nós vamos orar ao Senhor. E após a oração, nós vamos receber a bênção do Senhor. E aí, encerrando o nosso culto. Mas eu gostaria de lembrar que hoje é um dia especial. Nós comemoramos o Dia dos Pais. Então nós vamos mais uma vez agradecer a Deus por todos os pais. Mas também hoje é um dia especial para nós, Igreja Presbiteriana de Capivari. Nós completamos 26 anos de organização. Tá certo que nós gostaríamos de estar aqui com a igreja repleta, como estávamos no ano passado. E como foi bom. Por isso, nós louvamos a Deus também. E temos certeza que Deus vai nos dar a oportunidade de, em breve, podermos reunir com todos os irmãos e irmãs, sem essa preocupação com essa pandemia. E aí sim, nós vamos todos juntos exaltar, adorar e glorificar o nosso Deus. Mas nós vamos fazer isso também neste momento. Senhor, nós queremos te louvar. Queremos te agradecer, ó Deus, de uma forma muito especial pela vida, Pai, do nosso irmão Diácono Fábio. Obrigado, ó Deus, por essa palavra que ele trouxe ao nosso coração. E obrigado também, ó Deus, pela vida do teu servo. Que o Senhor o abençoe, que o Senhor o guarde, que o Senhor o proteja cada dia e cada vez mais e mais. Quero também, ó Deus, te agradecer, ó Deus, por todos os pais. Obrigado, ó Deus, por esse dia. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem abençoado os pais, Pai, daqui da nossa igreja, como também de todas as igrejas irmãs. Abençoe, Pai. E nós te agradecemos porque nós olhamos para o Senhor e encontramos em Ti o exemplo do nosso maior e melhor Pai. Te louvamos por isso. Te agradecemos também, ó Deus, pelos 26 anos de organização da nossa igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil, aqui em Capivari. Obrigado, ó Deus, por todos os irmãos e irmãs que congregam, ó Pai, aqui conosco. Que o Senhor derrame, Pai, sobre nós as mais ricas bênçãos. E agora, ó Deus, que nós vamos retornar para os nossos lares, que o Senhor nos leve, Pai, em segurança. E agora, meus irmãos e minhas irmãs, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai e a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus possa continuar presente sobre cada um de nós, não só agora, mas para todo sempre. Amém. Os irmãos podem assentar, nós temos aqui alguns